Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje, mais 3 capítulos, nós vamos no capítulo 13, 14 e 15 de Juízes. Aqui é a história de Sansão. A história é muito linda, porque a história de Sansão começa mostrando o nascimento de Sansão. É um milagre, é um milagre. Verso 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Observe que Israel vai repetindo o mesmo erro. E se você prestou muita atenção na sua leitura, vai perceber que dessa vez, esse período que Deus entrega eles na mão dos inimigos aumenta agora durante 40 anos. 40 anos sofrendo por causa da desobediência. Pastor, mas era tão simples. Por que eles não obedecem? Pelo mesmo fato que muitos hoje não obedecem. E aí, nesse caminho, nesse momento de muito sofrimento, a Bíblia começa no verso 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. E aí então a Bíblia fala do nascimento agora de Sansão. O nascimento de Sansão é um milagre. A vida desse homem, no início, a Bíblia já começa a dizer que é um milagre, um milagre. Então o anjo do Senhor anuncia sobre o nascimento de Sansão ao seu pai Manoá e à sua esposa. E aí do verso 8 ao verso 14, Manoá ele vai orar por orientação e o anjo do Senhor aparece novamente, confirmando a promessa que ele vai ter um filho. Novamente, Deus confirma para ele isso. E aí o verso 13, o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nenhum vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então aqui vai ser uma orientação para mãe de Sansão. E toda orientação aqui tem a ver com o voto do nazireu. Por quê? Porque Sansão era um nazireu. O nazireu, em resumo, ele não podia tocar em nada morto, ele não podia comer nada que vinha da uva e nem beber, ele não cortava o seu cabelo. O nazirelado era talvez o ponto mais evidente de uma consagração na vida de uma pessoa. Então, Sansão é fruto de um milagre. Sua mãe era estéril. Ele nasce já sabendo do seu propósito. Ele livraria Israel dos filisteus. E aí nós temos esse nascimento. Não só o nascimento, mas aqui no capítulo 13 mostra o crescimento desse homem, Sansão, que vai se tornar o líder, o juiz da nação de Israel. O que eu aprendo no capítulo 13? Eu quero deixar para você. Eu aprendo que Deus, na sua soberania, ele escolheu Sansão para libertar o povo de Israel. E desde o seu nascimento, Deus mostra para ele o seu propósito divino, o seu propósito de vida. Deixa eu dizer algo para você, todos nós, cada indivíduo tem o seu propósito e precisa caminhar neste propósito que Deus fez para você. O seu propósito não é igual ao meu. Eu aprendo com você, eu me inspiro em você, mas o seu propósito é o seu propósito. E Deus tem um propósito individual para cada um de nós. E aí nós vamos ao capítulo 14. Nós encontramos agora Sansão, já crescido. E o capítulo 14 fala do casamento de Sansão. O capítulo 14 nos mostra aqui os tópicos principais. Verso 1, Sansão desce a Tina e viu ali uma mulher do povo dos filisteus. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima. Consiga essa mulher para ser minha esposa? Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram:
Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Aqui você já começa a perceber as escolhas de Sansão errado. E o conselho sábio do pai e da mãe de Sansão. Ele diz, não há ninguém entre o nosso povo. Lembrando que o apóstolo Paulo, na carta aos 1 Coríntios, ele nos orienta que nós não devemos nos colocar debaixo de um jugo desigual. Essa busca de Sansão, meu irmão, vai levá-lo a um sofrimento, à morte, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Ele não ouviu o pai. Se eu posso dar um conselho para você que está aqui no desafio bíblico, este é um princípio que permeia toda a Bíblia. Pai, mãe, você deve orientar o seu filho. Mas filho, entenda isso. Você precisa honrar o seu pai, você precisa ouvir o seu pai e a sua mãe. O que nós vamos ver daqui a pouco na vida de Sansão, porque ele não ouviu o pai e a mãe. E aí, o verso 12 ao verso 18 vai nos mostrar o enigma de Sansão no seu casamento. E vai falar como essa mulher filisteia vai traí-lo. Então você vai ver que ele vai matar o leão, e aí o verso 8, algum tempo depois, quando voltou-se para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Ele era nazireu, ele não podia tocar em um cadáver, mas ele vai buscar mel e naquele cadáver daquele leão que ele matou. E ele vai fazer o enigma em cima dessa história, e ele vai ser traído por aquela mulher. O que eu aprendo aqui no capítulo 14? Eu quero deixar para você. Eu aprendo que a força que Deus nos concede para a realização de seus propósitos, ela é uma certeza. Deus vai. Se Deus te chamou, Deus vai te dar a força que você precisa. Mas entenda que existem consequências quando eu me desvio da palavra. Sansão fez uma aliança errada. Não é a única, vai fazer outras. Sansão é um homem que você vai perceber que ele não aprende com seus erros. E isso vai lhe custar muito caro. E aí a gente chega no capítulo 15, que o capítulo 15 podemos chamar como a vingança de Sansão. Por quê? Do verso 1 ao verso 5, Sansão vai queimar as colheitas dos filisteus como vingança do que aconteceu no capítulo 14. E aí o verso 6 e 8, a resposta dos filisteus e o ataque de Sansão. Versos 6 e 8, os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, foi Sansão, o genro de Utinita, porque sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhe disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó, sem piedade, e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Observe que como que alguém que não ouve a orientação do pai e da mãe vai se enrolando, e essa é a vida de Sansão. Não há um arrependimento, não há uma mudança, não há uma melhora. E aí quando a gente chega do verso 9 ao verso 17, é o momento que Sansão é entregue pelos homens de Judá aos filisteus, mas ele rompe as suas amarras e derrota 1000 homens com a queixada de jumento. Ou seja, Sansão, com uma força sobrenatural, está tendo vitória. E aí do verso 18 ao 20 do capítulo 15, Sansão clama a Deus por água, e Deus provê milagrosamente. Sansão, e aí a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 14, só como exemplo, verso 19, então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Sansão é um homem no Velho Testamento, onde essa expressão, o Espírito do Senhor se apossou dele. Ninguém vai viver tanto isso, tão intensamente isso, o Espírito Santo se apossar como Sansão. Mas apesar disso, você vê um homem que não melhora, que não aprende e que sempre está trilhando um caminho de morte. O capítulo 15, ele traz para mim e para você essa realidade. Nós devemos aprender com Sansão, e eu termino deixando algo para você. A minha dependência de Deus é que vai me dar vitória. A dependência de Sansão em Deus deu a ele vitória sobre os seus inimigos.
Enquanto eu depender de Deus, é certa a minha vitória, mas no dia que eu abandono essa dependência, eu não dependo mais de Deus, eu dependo de mim mesmo, da força do meu braço ou de outras pessoas, a derrota, meu irmão, ela é certa. Então, aprenda a depender de Deus. Eu destacaria aqui também que, apesar das falhas de Sansão, Deus ainda usou para cumprir o seu propósito, mostrando que Deus pode usar todos nós, apesar das nossas imperfeições. Apesar das nossas imperfeições. Mas isso não é uma justificativa para permanecermos neste lugar. Não, se você errou, se arrependa, conserte, mas como Jesus sempre diz, uma frase que ele repetia: vá e não peques mais. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu continuo com mais 3 capítulos aqui, junto com você. Deus te abençoe.